Ok, pessoal. Olha, eu vou dar para vocês um presente agora. Eu vou sortear um livro da Harvard. Está em português, claro. Enciclopédia da Saúde para toda a família. Olha, gente, é um tesouro inestimável esse material. É da Escola de Medicina da Harvard. Eu vou sortear para vocês e quem ganhar, eu vou deixar lá com o Caio lá na igreja lá. Você pega no encontro tal, passa por lá, porque eu estou indo embora. Deixa eu colocar aqui os nomes. Vamos lá. Tem o Felipe e Tatiana, tem que ser um só, né? Não vale, né? Que é 2 chances de ganhar ali, ó. Não, tô brincando. Vai lá, ó. Felipe. Tatiane. Ok. Sidney. Rosmara. Tem Wesley. Tem a Magali. Tem a Karine. E tem a Camille. Faltou alguém? Caio. O Caio é tão familiar que estou esquecendo já do Caio. Ok, Caio, Camille, Karine, Magali, Wesley, Rosmara, Sidney, Tatiane e o Felipe, ok? Vai ganhar esse livro da Harvard, Enciclopédia de Saúde para toda a família. Isso aqui é importado, tá? É chique. Quem será, hein? Quem será? Vamos lá? Eu vou jogar igual o Silvio Santos. Ei, pegar um aqui sem ver. Pegar. Opa! Ah, peguei. Vamos lá? Quem ganhou? Atenção. Rosmara, você ganhou o livro. Para você pegar, eu vou deixar terça-feira lá na igreja, com o Caio lá, né? Coloca lá na igreja, uma hora que você passa por lá, ou vai no encontro, tá na mão, tá bom? Deus abençoe. Vocês são de qual igreja mesmo? Que local? A gente é aqui da igreja de Mafra. Ah, daqui de Mafra? De lá de Mafra. Bom, eu vou deixar lá na nossa igreja em São José, tem uma mesa que coloca numa gaveta, é de vocês. Uma hora que vocês passarem, ou, tipo, o Guimarães foi numa reunião de obreiros e leva dos SD. Quem que é o SD lá, Mafra? Agora é o pastor Alex. Lá do industrial? Isso, inclusive o pastor Gabriel, ele está vindo aqui para Mafra, né? Ele foi transferido, né? Ele está aqui em voltando de Curitiba? sair. Isso, dele está indo aí em Curitiba, dele vai vir para cá. Ah, então eu vou falar com ele para ele passar lá e pegar. Pronto. Tá bom. Vamos Obrigada. em frente. Amém. Vamos terminar isso aqui. E presta atenção que agora nós vamos ter aí o nosso fórum no final, tá, gente? Cadê as 5? Aula 6. Peraí, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui as 5, aula 6. Muito bem. Vamos para a aula 6. Ok, deixa eu abrir para vocês aqui agora. Pronto. Vamos lá. Tá na tela? Tá na tela, não? Não? Tá? Tá na tela. Muito bem. Você está na sala Ser Forte, aula número 6, plantação, crescimento de igreja. Agora vamos ter uma aula sobre o fluxo interativo. Vamos entender um pouco como é que é. Agora, você percebeu que até agora eu trabalhei a questão interna do plantador de igreja. Agora eu começo a mexer com o crescimento de igreja. Na última aula, eu vou dar algumas sugestões de crescimento de igreja, de plantação de crescimento. Coisa mais prática, tá?
Por enquanto, agora estamos trabalhando só cognitivo, emocional. Bom, isso aqui, gente, é o triângulo básico da vida. É o básico da vida. Você tem 8 horas para dormir, eu suponho que você durma, né? Você tem 8 horas para trabalhar, eu suponho que você trabalhe de alguma forma. E você tem 8 horas para influenciar. Quanto dá 3 vezes 8? 24 horas. Deus te deu, cara, olha só. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para não fazer nada. Então, a pergunta é, como é que eu estou remindo o meu tempo? Como é que eu estou fazendo com o meu tempo? De que forma eu faço com o meu tempo? Então, o que é sagrado aí está no topo. Ó. O sagrado é dormir. Dormir é um segredo da vida, para você repor energia, descansar e pá. Eu tenho comigo um dispositivo, como eu viajo muito, eu apago nas viagens, eu durmo, e aí descanso. Incrível, né? Eu consigo dormir, rapaz. Eu consigo dormir. Qualquer coisa, avião, carro e ônibus, eu durmo. E chego descansado para pregar nos locais. Mas, claro, em casa também eu tenho meu estilo, eu consigo dormir melhor, né? Você tem 8 horas para trabalhar e 8 horas para influenciar. Aí análise e utilização. Essa é a regrinha básica da vida. O que você está fazendo com o seu tempo? Olha a igreja aí, ó. A igreja como base sociológica transformacional. Olha, presta atenção que daqui a pouco vai ter o fórum e você vai pegar um desses temas ou de outras aulas para você comentar alguma coisa. Esse é um ponto interessante, ó. A igreja como base sociológica. A igreja, gente, não é sociologia, mas ela é uma agente social. Porque, de certa forma, ela está influenciando as famílias. Está influenciando a formação do caráter da família, influencia em decisões. Ela é um agente transformacional. Aí eu tenho a expectativa referencial e a formação cultural. Então, tem a igreja no topo, está vendo lá? Vermelho no topo. Logo em seguida, tem os membros plenos, que são os membros oficiais da igreja, seguido dos congregados, que nem sempre são oficiais, nem sempre são batizados ou participam do corpo de Cristo ali. Mas estão ali no topo, porque são congregados. Depois eu tenho os visitantes, que é as pessoas que, ora, passam pela nossa igreja e vão embora. Aí eu tenho os convidados, que é aqueles que a gente traz mesmo. Eu tenho os simpatizantes, não são membros, não são congregados, mas gostam da igreja. Simpatizam com a igreja, estão ali com a gente. Aí depois eu tenho lá a vizinhança aqui embaixo. Ó. Eu tenho a vizinhança, né? Aí a vizinhança, eu tenho as ruas. Nas ruas, eu tenho as adjacências. E aí eu tenho o bairro. Essa pirâmide aí é interessante porque ela coloca a igreja num mapa de escolhas. Aí aqui embaixo tem o trabalho, as escolas, o comércio, sociedade, comunidade. E a nossa igreja, ela está nesse grupo aí, ó. Você acha que não tem gente no trabalho? Não tem gente na escola? No comércio? Nas comunidades? Tem. Agora, a pergunta é, qual que é o poder da influência que nós temos? O que nós temos dado aos nossos membros para que eles voltem à comunidade e impactem? Porque, veja bem, Karine, o culto são 2 horas na semana, um domingão lá. Depois eu tenho 24 horas por dia na comunidade. A nossa força maior, Sidney, está nesse retorno. Então, o que é que eu estou dando para a ovelha para que ela possa retornar ao mercado de trabalho, influenciando como igreja? Esse é o ponto. Porque a gente fica só pensando, Caio, em pregar e as almas na frente, lá no púlpito. Não, as almas vão ser contactadas na rua, no dia a dia. Olha, gente, olha, Rosmara, se a igreja local não assumir essa cultura que todos nós somos influencers, a gente não consegue muito resultado, não. A gente desperdiça resultado. Teve uma família que vendeu a fazenda por preço de banana, porque não aguentava mais ficar pisando numa terra preta. Tinha uma terra preta lá que incomodava, colava, era difícil. Quando dava sol, então, venderam por preço de banana. Sabe o que era terra preta? Isso aí, era petróleo. Era petróleo. Ou seja, a gente não sabe o que tem.
A nossa igreja, cara, tem um grande potencial. Quando eu falo nossa, não é aqui de São José, todas as igrejas têm grandes potencial, mas não sabe o que tem, não sabe usar o que tem, porque não conhece essa base transformacional. Todo mundo converge para a igreja. Final de semana, cara, eu tenho um carpinteiro lá, um motorista, uma professora, um gari, um doutor, um médico, tudo na igreja. Tem ou não tem? Diarista, está todo mundo lá. Patrão, empregado, está todo mundo lá. E aí eu perco a oportunidade de levar esse povo de volta para a comunidade como agentes transformadores, porque eu desconheço o tema. Olha, vou te falar, hein? Meu Deus, meu Deus. Ao fluxo interno, o processo de mutação coletiva. Eu tenho no topo, ó, gente, quando eu uso pirâmide aí, pelo amor de Deus, não confunda com esoterismo não, tá? Porque é um gráfico só, tá? Essa pirâmide aí é um gráfico só, pelo amor de Deus. Igreja desenvolvida, está em vermelho lá, no amarelo, a igreja impactada, a igreja que realiza e a igreja que pensa. Então, esse é o caráter fundamental da igreja. Ela pensa. Se ela pensa, ela realiza. Se ela realiza, ela impacta. Se ela impacta, desenvolve. Ela desenvolve. Se ela desenvolve, ela impacta. Se ela impacta, ela pensa. Se ela pensa, ela realiza. Esse é o ciclo aí da igreja com o conceito transformacional. Aí eu pergunto, o que a igreja pensa? Ela pensa, ela tem que ter uma definição teológica, ela tem que ter uma linha comportamental, ela tem que ter um parâmetro de projeto e programa. Projeto, a força matriz. Programa, a força motriz. Projeto, força matriz. Eu tenho um motor de carro funcionando. Eu trisco lá a ignição, ele funciona. Eu tenho a força matriz. Agora, quando eu saio rodando pelas ruas, eu tenho a força motriz, que faz o programa roda o projeto. E aí eu preciso ter o quê? A manutenção dos propósitos. Sabe qual é um dos nossos problemas? A gente começar uma coisa, ninguém participar, a gente desistir porque ninguém participou. Não, continua. Continua. Uma hora vai conseguir, alguém vai vir, outra pessoa, daqui a pouco você está com um grupo formado em todo aquele pensamento. Então, a igreja que pensa. E a igreja que desenvolve? O que ela desenvolve? Ela desenvolve a clareza dos projetos, ela tem que clarificar. Se ela não clarificar, o pessoal não acompanha a visão. A eficiência dos programas, coisa que funciona, o que não funciona, a gente tira fora. A consistência em disseminar, não pode perder o foco. É igual eu faço com as séries lá na igreja, o ano inteiro. É cartaz, é uma chamada, é um áudio, é um vídeo e tal, todo disseminando a ideia, entendeu? E aí eu escolho os detalhes dos eventos. O que a igreja realiza? Ela tem uma participação sinergética, ou seja, a soma de todos para produzir o máximo. Ela tem um checklist de start, quem faz o quê e onde. Sabe qual que é a igreja quase perfeita? É aquela onde tudo é feito por todos. Pegou aí? Tudo é feito por todos. Ela tem consistência na realização e ela mantém a visão. E o que impacto a igreja faz? Aí sim, qual o resultado atingido? O que a gente atingiu como igreja? Como fizemos? O que foi feito? Beneficiou a todos? Se não beneficiou a todos, foi um projeto mal gerido. Porque todo projeto de igreja, ele tem que beneficiar a todos de alguma forma. De uma forma muito forte, ou média, ou rasa, mas tem que beneficiar a todos. Aumentou as possibilidades? O que estamos fazendo? Trouxe algum tipo de possibilidade? Criou mudança na comunidade? A comunidade foi, de certa forma, ela foi impactada por aquilo. Veja como eu falei aí, quando eu comecei a aula daquela fase cultural, que o bispo Martinho, húngaro, que trabalhava em Portugal no século VI, ele achou que era um sacrilégio, né, que era profanar a Semana Santa, chamando a Semana Santa com os nomes dos deuses gregos. Ele mudou para segunda-feira, terça-feira, e pegou, né? Hoje todo mundo usa. Foi ou não foi um impacto na comunidade? Foi.
Hoje a gente não fala mais o nome de Deus gregos. Não, segunda-feira. Que na verdade não é. A feira ali é descanso, né? Não tem descanso nenhum, não. Vamos para a feira, fazer feira, né? É isso aí. E aí eu tenho a iniciativa do PP, que é o projeto IT e o programa IT. Um projeto de igreja transformacional e um programa que faça rodar esse projeto. Aí eu tenho a logística 1 IT. Aí eu tenho a sinergia, porque o projeto, para funcionar, ele pode ser criado do monergismo, mas para o programa rodar, tem que ser o sinergismo. Ou seja, pessoas que comungam do mesmo pensamento, que fazem a mesma coisa, que podem ajudar uns aos outros dentro de um projeto que todo mundo se identifique, de alguma forma, entendeu? Então, por isso tem as equipes na igreja. Eu vejo lá na nossa igreja, por exemplo, tem a equipe do Caio lá, sempre tem o pessoal com você, né? O Clésio, nos ofertórios lá, coisa. Sempre tem alguém ali com você ajudando, tal. É a sua equipezinha de trabalho. Tem o grupo de jovens, tem a turma da mídia, tem o pessoal da portaria. Isso aí é sinergia, isso é bonito, isso é importante. É aí que eu tenho o start. Olha, o pessoal coloca o start lá em cima. Vamos começar. Não, pera aí. Vamos organizar o time. Quem joga de camisa, quem joga sem camisa. Campo ou bola. Entendeu? Mas o pessoal já chega jogando. E aí, ó, pagando mico, né? Aí nós temos aí um cronograma e a ação depois do cronograma, que são as fases do projeto, como você é plantado, de que forma, quando, como, onde, com quem, por quanto. Você tem a ação dentro do cronograma. Depois de tudo isso, você tem a avaliação. A avaliação, gente, não é só para relatório, não. É para operar mudanças também. Você avalia para mudar. Quem não se autocritica, quem não se autocritica e não avalia para mudar, está fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso. Eu, como professor, eu procuro as melhores formas de você lecionar. Porque professor que se preza não ensina. Não. Professor que se preza inspira. Porque o ensino, você pode esquecer na próxima semana. Inspiração, não. Você vai muitos anos com ela. Então, é a avaliação que vai determinar o que tem que fazer. Vocês já pararam para se avaliar alguma vez? Avaliar o que estão fazendo? O que deu, o que não deu certo, o que pode repetir ou não? Lembrando que Jesus fez isso, né? O que dizem os homens que eu sou? Eu quero saber, me dá um relatório. E agora, o que vocês dizem que eu sou? Então, ele fazia uma autocrítica, uma autoavaliação. O próprio Deus tinha sua autocrítica. Gente, Deus é completo. Deus não precisa de mais nada. Tudo nele está desenvolvido a capacidade máxima. Mas ele criava o mundo. O que ele falava no final da criação? Lembra lá? No Gênesis capítulo 1. Ele acabava de criar o primeiro dia que ele falava, olhava, criava, dizia o quê? Ele fazia uma análise de qualidade da ISO 2004. Acho que é isso. Ele falava assim, ó, é bom. E viu Deus que era bom. Ele tinha um setor de qualidade. É mole isso. Ele podia simplesmente criar sem olhar para trás, né? Deixa lá, criou. Não, ele cria, ele analisa, ele fala assim, olha, ficou legal o sol de dia, nesse calor aí, tal, brilhar, e de noite o pessoal vai dormir? Vou colocar ali a lua, meia luz, refletindo o sol, para a turma descansar um pouquinho. Aí falou, aí ele pensou assim, isso é muito bom, eu acho que eu acertei mesmo. Então, Deus tinha o seu próprio sistema de qualidade. A gente não tem. A gente não se avalia. Não avalia o que nós estamos fazendo. E quando alguém fala, a gente fica emburrado. Quer entregar o cargo, quer sair da igreja, quer ir, sabe? Não tem consistência para entender que é um projeto. E o projeto é passivo de análise. Bom, aí eu tenho o fluxo interativo, ó, atingindo o cerne. Aí eu tenho o start, certo? Esse start começa transformando a igreja local, nessa transformação, mudando a visão para a iniciativa transformacional, ou seja, saindo da cabeça, vindo do papel, saindo do papel, indo para nossas vidas, nosso comportamento. Ao primeiro momento, o CPA, que é o crescimento por afinidade,
é o fluxo de amigos, é o primeiro momento. Seguido, o segundo momento, que é os 6 graus, que nós já estudamos. Aí, desenvolvendo atitudes transformacionais, aí dentro da comunidade, né? Atitude que transforma. Eu tenho material sobre isso aí, mas eu não tenho ele aqui agora. Eu estou empacotando as coisas aqui, não vou achar. Mas eu queria te mostrar um negócio que eu tenho aqui, de mais igrejas que eu visitei na Europa, que eles têm atitudes transformacionais fantásticas. Quer ver uma delas? Ó? Chama-se one hour a day. One hour a day. 1 hora por dia. 2 adolescentes, sempre 2. Ou 2 meninos, 2 meninos. Chega numa casa, bate palma, tem a camisa da igreja, né? Igreja tal, projeto 1 hour a day. Aí bate palma, aí pergunta, oh, boa tarde, somos aqui da igreja, né, do Calvário, e nós estamos aqui no bairro ajudando os moradores. Tem algum senhor de idade, alguma senhora de idade que quer aprender a mexer com o celular e não sabe, e o pessoal não tem paciência, ou quer aprender a mexer no computador? Ah, sim, a minha avó comprou um celular e tal. Aí, 1 hora por dia, 1 hora por semana, eles vão lá ajudar o velhinho, a velhinha. É só para isso que são treinados. O que acontece? O velhinho pega amor. A família vê amor. Daqui a pouco está toda a família na igreja. Olha que legal. Tem outro programa que eu vi lá. Fica quatro caras assim na praça, com a camiseta e um sinal de interrogação bem grandão. Eles ficam assim na rua. O pessoal passa. Aí, alguma dúvida sobre Deus? Você acha que o dízimo é correto na igreja? Você acha que o dízimo é legal? E aí, o que você acha de Maomé e Jesus? Então, aí sempre tem eu quero saber, você tá aqui. Aí, ó, pá. Entendeu? Só que é o pessoal preparado para enfrentar isso aí. Ah, tem muita coisa que eu vi lá, gente, é muita coisa. Olha, eu fiquei abismado com isso aí. Ali eu vi uma igreja transformacional. Não é aquela linguagem vem e vê. É o id contai. Não é o vem e vê, é id contai. É lá onde eles estão. E aí eu tenho, depois do desenvolvendo atitudes transformacionais, eu tenho reproduzindo movimentos da comunidade. Então a própria comunidade começa a receber esses movimentos. Eu vou dar aqui um outro exemplo. Uma vez eu separei $2.000. O tesoureiro me deu com muita dificuldade, $2.000. Eu falei, gente, quero chamar aqui 20 pessoas, cada uma pegar $100. Esses $100, você vai abençoar a comunidade. Você não vai usar para você e nem dar para o parente. Você vai abençoar alguém que você não conheça na comunidade. E Deus vai abrir essa oportunidade para você. Cara, foi um reboliço. Cada testemunho que você não tem ideia. Pessoas que foram... Eu vou dar só um. Uma irmã saiu aquele dia na mão e falou assim, para quem eu vou ajudar aqui? $100. Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Eu vou ter pau nessa casa aqui. É por uma casa lá para isso. Lá na América não tem muro, né? É proibido ter muro. Se você colocar muro, a prefeitura te multa. Você vai ter um processo no juiz, porque você está chamando a cidade insegura. Então não tem muro. A mulher olhou lá, WhatsApp. What are you doing? Ah, por favor, é que a minha igreja está doando dinheiro para a comunidade. O vizinho falou, quê? Igreja doando dinheiro? A senhora é maluca? Igreja pede. Mas nossa dá. Não quero isso não, tem coisa errada aí, não quero isso não. Bateu a porta, a irmã saiu na rua e falou, Jesus do céu, eu queria ajudar aquele homem, que o cara não entendeu nada. Ela deu uns 4 passos, o cara voltou. Espera. Espera. Como é que é isso aí? Não, o pastor pediu para a gente abençoar a comunidade, cada um com $100. Encontrar alguém, eu não sei a quem ajudar. Eu achei que você poderia querer esse dinheiro. Ele falou, olha, minha senhora, desculpa, mas eu estou com essa perna machucada aqui, ó. Eu tinha um problema de justiça, está na justiça do acidente de trabalho, e faltava $100 para pagar meu aluguel, certinho. Quero agradecer a senhora. Não, então está aqui, é do senhor mesmo e tal. Passou um tempo, o meu tesoureiro estava no culto, Caio, aí falou assim, pastor, anuncia aí que tem um cheque errado aqui, que entregaram um cheque na oferta com muito zero. É muito grande o cheque. Eu falei, gente, aí eu falei, irmãos, encerrando o culto aqui agora, aqui tem um cheque que está com um valor expressivo, alguém preencheu errado,
O americano levantou a mão e falou, não preenchi errado, não, fui eu mesmo. É isso mesmo. Como assim? Eu estava um tempo desse aí, ó, sem poder pagar aluguel, e vocês me abençoaram. Logo em seguida saiu minha justiça, me deu causa ganha, e eu estou trazendo para vocês aí uma oferta especial, porque vocês me ajudaram. Olha aí. Meu Deus, cara, isso foi um. São vários. Chama de atitudes transformacionais. A gente não tem que esperar a comunidade vir, não. Nós vamos na comunidade, a gente vai lá onde eles estão. E aí, avaliando e reavaliando cada processo. Você olha para trás e fala, o que nós fizemos, hein? Igual Deus. Só que você e Deus são a diferença. Deus não encontra defeito. Ele fala, é muito bom o que eu fiz. Você fala, eu acertei aqui, mas errei ali. Eu vou consertar aqui para não errar mais ali. E aí você tem o projeto na sua mão com uma certa eficácia, né? Ok, vamos lá. Bom, agora eu quero abrir para o fórum para a gente bater um papinho aqui em tudo que foi falado. Pode ser dessa aula aqui, ou pode ser da outra lá. Defenda o seu ponto. Para você ganhar o seu pontinho, beleza? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Ok, aula 5. Essa é a aula 6, no caso. Olha bem, o fórum está aberto. Quem quiser participar, Felipe. Vocês têm vocês têm 2 minutos, tá, gente? Uma coisa que me chamou a atenção foi no começo dessa aula, no começo do slide, que foi lá as horas, né, da 24 horas e tal. Uhum. E bastante interessante é que a gente fala a mesma coisa que na nossa igreja local, de que o dia tem 24 horas. E muitas vezes a gente acaba só ofertando a Deus as nossas horas, só 1 hora por dia. Então, 23 horas fica para a gente e 1 hora só fica para Deus. Então, o que a gente faz é dar o que está sobrando, em vez da gente ofertar nosso melhor horário, né? E muitas vezes a gente acha, só indo para a igreja no meu dia já tá bom para ofertar esse horário a Deus. Mas muitas vezes o culto tem culto que vai 1h30 de culto, 2 horas, e isso é muito pouco, né? 24 horas de 2 horas, então isso daí é muito pouco. Então, é muito interessante que a gente tem que, todo dia, todo horário, estar falando com Deus, estar louvando a Deus e sempre ofertar de bom grado esses horários, né? Então, como eu falei, sempre está dando o resto. E uma coisa também que me chamou a atenção, acho que foi na aula passada também, e o professor também comentou, desse negócio de descobrir o tesouro que está dentro da igreja. Muitas vezes o pastor vai lá, isso não é errado, né? O pastor muitas vezes vai lá e convida a pessoa de outra igreja e talvez com costumes diferentes, com palavras diferentes do que as ovelhas estão acostumadas com a igreja. E muitas vezes tem pessoas ali que está na igreja local, que é membro, que tem uma sabedoria tão grande, tem uma palavra tão grande, mas o pastor ele prefere pessoas de outras igrejas estar falando na igreja local. Então isso é muito importante também até para pastores, para as pessoas que vai começar um grupo aí de sempre estar íntimo das suas ovelhas, né? Porque as ovelhas podem ter tamanho, sabedoria e tal, que pode estar servindo para tal cargo. Acho que o professor também me ensinou das habilidades também na aula passada. Muito, muito bem, Felipe. E outra coisa, Felipe, aí é um caso aí, quando acontece isso, que o pastor não vê o potencial de uma ovelha, pode ser, não é todo caso, que ele pode estar sofrendo da síndrome de Saul. O que é a síndrome de Saul? Saul matou milhares, Davi 10 milhares. E aí Saul teve raiva de querer matar Davi. Espero que não seja isso. Pode ser que em alguns casos ele se sinta ameaçado. Eu não tenho problema com relação a isso. Se eu achar melhor alguém do que eu invisto na pessoa. Entendeu? Porque vai somar em potencial. Então, muito bem, sua palavra ficou muito legal. Parabéns. Você ganhou o seu ponto, já defendeu aí seu ganha-pão. Próximo, quem é o próximo? A próxima. Camille.
Camille. Então, eu sempre acreditei que, a respeito disso da igreja transformadora, mas eu sempre acreditei, assim, que quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa é para transformar, que se não tem transformação, eu acredito que, não sei, para mim não é o evangelho verdadeiro, se a pessoa não teve uma transformação na sua vida, se as coisas não mudaram. E o pastor falou sobre a quebra de paradigmas que Jesus ele fez na sua na sociedade, na comunidade que ele estava, e eu me recordei de uma passagem também que uma vez eu até preparei uma pregação da mulher do fluxo de sangue, porque ali no meio da sociedade eles davam mais valor para quem tinha posição, vamos dizer assim, os religiosos, por exemplo, dava mais valor para quem tinha uma posição mais elevada do que aqueles que realmente precisavam. E a gente vê a quebra de paradigmas que Jesus fez, quando Jairo se aproximou de Jesus, a multidão parou para Jairo e se abriu para que Jairo pudesse falar com Jesus. E quando a mulher do fluxo de sangue, que teve que atravessar toda aquela multidão para tocar em Jesus, Jesus parou para aquela mulher. Então, Jesus ali quebrou um paradigma, dando importância para aquela que precisava realmente, para aquela que era desprezada pela multidão. Porque, no caso, quando ela foi curada, ela teve medo de se abrir e falar que era ela, porque ela sabia que aquilo era proibido. E Jesus nos mostra isso, nos mostra essa quebra de paradigmas que muitas vezes nós nos acostumamos, estamos tão acostumados e também, às vezes, alienados pelas coisas que estão acontecendo, que nós acabamos esquecendo de ser essa igreja transformadora, como Jesus foi, quebrando esses paradigmas. Nós nos acostumamos a andar conforme a comunidade, vamos dizer assim, ou a andar conforme o mundo ali está dizendo, sendo que tem que ser ao contrário, sendo que a gente tem que andar na contramão do mundo. E Jesus nos ensinou, né, quebrando esses paradigmas. Eu acho lindo, assim, cada milagre de Jesus parece que é uma coisa que ele trata ali. Não é só um milagre que acontece, mas é algo que Jesus quebra, né, quebra preconceito, quebra tudo quanto é tipo de coisa. Em cada milagre de Jesus, ele quebra alguma coisa em que as pessoas achavam uma coisa e Jesus mostra que é outra. E eu acho lindo isso em Jesus. Camille, muito boa a sua palavra. Em termos de comunidade, tem duas palavras que você usa. Ou adapte ou adote. Ou você se adapta àquela comunidade e não faz absolutamente nada, fica igual ela, ou você adota. E quem adota quer mudar, quer transformar. Jesus entrou na comunidade, ele adotou. Na verdade, nós somos filhos adotivos, né? Nós somos adotivos, né? De Deus. Ele é o legítimo. Então, é assim, ele era um agente transformacional. Então, eu preciso que a minha vida impacte alguém, né? Como você falou, até que Cristo entra e faz o milagre. Mas como que ele vai fazer o milagre se a pessoa não conhecer? Eu tenho que me aproximar com essa estratégia toda que ensinou aqui. Então, é isso aí. Parabéns. Muito obrigado pela participação. Próximo. Eu senti que era você. Vai, Tatiane. Então, falando assim um pouquinho de Jesus, a experiência que ele teve, às vezes eu vou fazer algo assim, pastor, eu me pergunto assim, se Jesus tivesse, se eu tivesse no lugar de Jesus, Jesus tivesse no meu lugar, o que Jesus ia fazer, né? Porque um dia um professor perguntou assim, quem que nós queríamos ser dos personagens da Bíblia ali, e eu falei assim que eu queria ser parecido com Jesus. Até ele achou que foi demais, né? Aí não vale, né? Mas o que Jesus fez, a paciência dele. Então, eu vejo assim que ele começou a sua obra, ele fez sua obra em 3 anos. Ele começou com 30 anos e terminou com 33. É isso, né, professor? Exatamente. Uhum. Então, às vezes as pessoas, elas querem ir para a igreja, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, e se ele não teve um agente transformador dentro dele, como que ele pode transformar as pessoas, né?
Às vezes, eu vou dar um exemplo de ser pastor. Ser pastor, a pessoa tem que ver muito bem o que quer, né? Eu vou ser pastor, eu vou apacentar ovelhas, vou viver da obra, mas não é bem assim. Porque tem muitos pastores que estão passando necessidade aí porque achou que a igreja ia poder manter ele. E o que nós vemos nos dias atuais, que as igrejas não estão conseguindo manter os pastores com seus salários. Eu estou vendo muita gente passando dificuldade aí. Então, o chamado ministerial não é bem assim. É diferente do que muitos pensam, é trabalhoso, né? Você tem que ter essa visão, como o pastor falou, tem que ter tudo isso. Primeiramente, tem que servir a Deus de todo o coração, cuidar da sua família, cuidar da igreja. E as pessoas, elas estão tropeçando em algumas coisas assim, porque elas estão achando que é fácil, e fácil não é esse caminho, né? A gente tem que ser um agente transformador, e não a gente ficar desiludido por aquilo que não aconteceu. A gente tem que transformar, pois a Bíblia diz assim que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. É para transformar. As pessoas veem em nós algo diferente. Ver algo diferente na nossa casa, na nossa família. Então, não é só nós, pessoas, que vamos ser agentes transformadores, não é só a igreja, mas eu acredito que todos que estão ao nosso redor, principalmente eu, que sou mãe, sou esposa, eu acho assim que, independente, eu tenho que ser um agente transformador na vida dos meus filhos também. Que lá fora eles vão ver, opa, como assim? Ela é da igreja, ela está lá na frente do trabalho, ela é o esposo, mas os filhos estão tudo virados dos avessos, aprontando. Então, os nossos primeiros discípulos são a nossa família, os nossos filhos, né? A sua função é ensiná-los. Você só não pode garantir que eles vão obedecer, mas você tem que ensiná-los. Agora, é importante... Agora, Tatiane, o meu sonho é que um dia a igreja pense assim. A igreja que eu falo não é denominação, o povo. Toda cabecinha que você vê, se pensasse assim, é outra igreja. Mas a maioria não pensa assim. A igreja é uma ocasião. Você vê a Deus uma ocasião. Então, às vezes não funciona. Mas a gente vai trabalhar nisso. A gente vai insistir no tema até isso virar uma cultura em nosso meio. Parabéns, muito obrigado. Próximo, Wesley. Pastor, eu achei muito interessante essa parte ali da estratégia, manutenção de igreja, projeto, algo do tipo, porque é bastante comum, né, a gente ver na nossa igreja, às vezes a gente tenta copiar o que está dando certo em outras denominações, ou na nossa denominação, ou nas megas igrejas, né? A gente tenta pegar um projeto, pegar uma ideia e tenta colocar, às vezes, na nossa própria ministério, algo do tipo, e às vezes não dá certo, né? A gente pode até fazer igualzinho, mas não deu certo. Eu acho que vai muito dessa estratégia mesmo, porque às vezes que esse projeto tem de força em outras denominações, talvez não esteja na nossa, ou a ameaça que tenha numa região não tenha na nossa. Importante essa questão até também de planejamento dentro dos ministérios, que é bem comum, né? Às vezes a gente colocar as pessoas para trabalhar sem avisar, ou colocar sem perguntar o que ela sabe, o que ela não sabe. E é bem comum também a gente ver bastante projetos, mas a gente não ter tanto programas, né? A gente inicia alguns projetos em ministérios, a gente quer, por exemplo, da cesta básica, auxiliar nisso, auxiliar naquilo, tem um projeto, mas dificilmente a gente tem programas com um propósito, né? Do porquê que a gente está fazendo tantos projetos. E até, além dessa análise SWOT, eu lembro que eu estudei na disciplina de estratégia uma outra ferramenta que é a PESTEL, né? Que é quando você tenta estudar o macroambiente. Eu acho que é bem importante a gente também estudar um pouco disso, que PESTEL é o acróstico, né, a gente estudar o aspecto político da região, econômico, social, tecnológico, ecológico e legal. Então, acho que é importante a gente, às vezes, até se aprofundar um pouco mais para buscar entender a comunidade, buscar entender o macroambiente, para a gente conseguir montar um programa. Porque projeto, acho que a gente já está meio acostumado a montar projeto, mas é difícil. Programa. Verdade. Exatamente, Wesley. Vai cair, tá? Vai cair aqui em 1 minuto. A gente volta já. Fica aí com a gente. A gente volta para o fórum.